Uhum. Conforme mencionamos no final do último bloco, o nome do jogo no processo de medição é a redução de incerteza, né? Porque se algo pode ser observado, ele pode ser medido. A lente de medição, ela pode nos oferecer uma imagem tremida, mas isso não importa porque o que realmente interessa é que ela nos ofereça mais conhecimento do que havia antes. Então, guarde isso na cabeça. Não é, eliminar a incerteza, mas reduzir a incerteza que precisamos nos concentrar. Nós já definimos o que é incerteza, mas para entendê-la melhor na prática, vamos ver como é que se determina um grau de incerteza existente, né? Essa curva que aí está é a curva normal, distribuição normal ou distribuição gaussiana, por conta do Gauss, que foi o cara que criou isso aí. Essa área em verde central, né? Esse verde na parte mais central, à esquerda e à direita do zero, né? Menos um a mais um, ela é tida como a um desvio padrão da média. A média está no meio, no zero. Mais um à direita, menos um à esquerda, nós temos um desvio padrão. E com um desvio padrão, uma curva gaussiana, uma curva normal, né, uma distribuição normal, ela vai concentrar 68% da população do conjunto. Dois desvios padrão, desde a média, né, verde médio, verde escuro, juntos, representam cerca de 95%. E quando a gente coloca três desvios padrão, incluindo verde médio, escuro e claro, aí nós vamos cobrir 99,7% das possibilidades, ou seja, é bastante abrangente quando se fala em 3 sigma. Daí para entender como é que é potente o conceito da Toyota, né, criado lá atrás, do Six Sigma, né, o jeito Toyota de fazer as coisas. Então, Six Sigma é 99,9 até a enésima casa. E aí, bom, mas isso que aqui está é bem mais simples, bem mais fácil de raciocinar, é conhecido como a regra 689599,7, ou regra empírica, ou regra dos três sigmas. E a gente coloca ela como uma referência para o grau de incerteza que nós estamos dispostos a nos submetermos. Agora, vamos fazer uns exercícios de calibração para ver como é que a gente se enxerga diante dessas possibilidades, dessas incertezas, né? Eu vou pedir para você pegar um papel e construir uma grade com uma, duas, três, quatro colunas, né? Do jeito que está aí. E aí na coluna da esquerda, bem fininha, números de um até 10, né? Vamos fazer um exercício aqui que serão 10 questões. Uma faixa segunda, né? Uma coluna segunda aí de tamanho intermediário para caber a pergunta, mas você não vai transcrever a pergunta inteira. Apenas colocar o parâmetro que se pede. É uma velocidade, quilômetro por hora? É uma data? É um comprimento em centímetros? Ou, enfim, uma idade, algo do gênero, em anos? É, e aí, na metade da direita, em duas colunas, nós vamos dividir para um intervalo de confiança de 90%. Daqui a pouco eu explico o que quer dizer um intervalo de confiança 90%, ou seja, eu estou tolerando ter uma certeza, entre aspas, né? Ou seja, uma média certeza de 90%, não 100% de certeza. Um limite inferior e um limite superior. Se eu estiver falando de velocidade, a V1 e a V2. Eu acho que essa velocidade, a resposta para essa pergunta deve ser alguma coisa entre 50 e 100 km por hora. Então, na minha resposta, a V1 vai ser 50, a V2 vai ser 100. Ou T1 e T2 para tempo, ou X1, X2 para comprimento, por exemplo. Eu acho que isso aconteceu entre 1900 e 1910. Então, T1, 1900, T2, 1910, e assim subsequentemente. Tá certo? Então, pega esse papel, prepara, dá uma pausa no vídeo, e aí, quando estiver pronto, volta para nós fazermos as questões de calibração. Atenção para não confundir pressa com rapidez, né? Uma coisa é fazer a coisa rápido, outra coisa é fazer a coisa com pressa. Então, a gente tem que exercitar, pensar antes de sair respondendo.
Aí, o que que é esse índice de confiança de 90%? É aquele que possui, não por acaso, 90% de chance de conter a resposta certa, segundo a sua crença, segundo o seu grau de conhecimento naquela questão, naquele problema que se apresenta, tá? Então, assim, eu tenho 90% de certeza que eu estarei certo nessa resposta. Esse 90% equivale a dizer o seguinte: se eu tivesse que apostar dinheiro, meu rico dinheirinho, uma nota de 100 nessa minha resposta, tanto faz se eu colocaria 100 dinheiros nos 90% referentes ao certo, como 100 dinheiros em relação aos poucos 10% que eu acho que eu posso errar. Ou seja, a minha dúvida é tão real nesse limite de 90% que os 90% certo equivalem na minha cabeça aos 10% errado. Posso estar errado? Posso, 10%. Ou seja, quando eu sentir que eu estou ali, é porque eu estou com esse grau de confiança de 90%. Então, vamos fazer um exercício simplesmente para aquecer, né? Para testar. Essa aqui é a bandeira da União Europeia, né? Uma bandeira azul com estrelas amarelas e alguma coisa no meio. Pergunta: quantos países constituem a União Europeia? Tá? Aí a resposta é número. Então, N1 a N2. Eu acho que, obviamente, né, União Europeia, a gente pega a Europa, a gente tem uma boa noção de geografia, quantos países tem lá. Vamos colocar assim, tem mais de 10. Mas também não tem 50 países na Europa. Então, uma resposta bem confortável seria N1 10, N2 50. Mas isso aí é um intervalo de confiança de 100% para alguém minimamente educado, né? Culto, minimamente culto. Se eu for reduzindo esse intervalo, eu vou aumentar para 15, diminuir para 40, aí eu já começo pô, tenho certeza que é isso aqui? Não, não tenho certeza. Não é mais 100, mas é 95. Aí eu vou apertando até chegar naquele intervalo de confiança que eu considero 90%, onde eu tenho uma convicção de que pode ser tanto o certo com 90% de confiança como os 10% de erro. Tá? E a nossa resposta tem que ser dada com esse mindset, com esse estado mental de 90% de confiança. Então, para responder essa questão, se a gente olhar no mapa, a gente vê ali ó, o mapa mundi, né, o globo, e aí os países que estão na União Europeia, nem todo mundo sabe que a Noruega não está, que ali no meio, que é aquilo? Acho que a Suíça também não está. Enfim, alguns países não estão. A Rússia, obviamente, não está, embora a Rússia seja Europa, Moscou fica na Europa. Ela se estende até o Pacífico, mas é um país europeu. Enfim, e ali a Grã-Bretanha está iluminada de verde, porque esse mapa é antigo, é pré-Brexit, né? Então, mas aí, só de olhar esse mapa, a gente tem uma boa noção. Detalhe, as Nações Unidas têm cerca de 200 países, então não poderia ser N1, porque a gente sabe que a Europa tem mais do que um país, e N2, 300, porque não existe 300 países no planeta. Tá? Então teria que ser uma coisa menor que isso, e eu já expliquei como é que a gente pensa em termos de 90% de confiança. A resposta está aí o número de bandeiras, se a gente multiplicar a linha por coluna aí, nós vamos ter, grosso modo, 6 vezes 5, 30, menos essa casa que está vazia aqui, obviamente, 29. Essa é a bandeira da União Europeia, menos ela, 28. E a o Reino Unido, tira ele 27. Então, N1 tinha que ser alguma coisa abaixo de 27 e N2 alguma coisa acima de 27. É esse o exercício, ok? Agora, depois que a gente fizer essas 10 questões dos exercícios de calibração com perguntas abertas, nós vamos para o exercício de calibração da série 2, com perguntas fechadas, do tipo verdadeiro ou falso. Eu vou fazer uma afirmação ou uma negação, e essa afirmação ou negação ela será verdadeira ou falsa. Obviamente, existe um gabarito. E a sua resposta aí, por favor, prepare uma folha em branco com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 colunas, né? Na metade de cá, nós vamos ter divididas em coluna de 1 a 10, né? Ou seja, são 10 linhas para cada uma das questões, uma para cada questão. A afirmação, né? Eu vou ter uma questão de história, uma de biologia, ou seja, conhecimentos gerais. E
e vou colocar a palavra-chave do que eu vou me lembrar para depois conferir o gabarito. E a resposta, que vai ser verdadeiro ou falso. Não tem outra opção, não tem letra C. É A ou B, verdadeiro ou falso. Agora, quão verdadeiro está isso na minha cabeça, quão falso está isso na minha cabeça? A minha confiança nessa resposta vai ser 50%, ou seja, é que nem eu jogar uma moeda, eu não faço a menor ideia se é verdadeiro ou se é falso, tá? Ou 60% até 100%. É, para um aluno desse curso, a capital do Brasil é Brasília? Verdadeiro ou falso? Poxa, 100% de certeza que é verdadeiro. Ok? É, a capital do Brasil é o Rio de Janeiro? Falso. Ela foi o Rio de Janeiro lá atrás, antes de Juscelino e coisa e tal. Então, quando eu colocar esse 50% de confiança, significa que eu não sei se é verdadeiro ou falso, mas se eu apostar, né, porque aí eu estou apostando, já que eu não faço a menor diferença, eu não tenho noção do que é a resposta, se eu apostar no verdadeiro e der falso, eu perdi a questão inteira. Se eu acertar, eu ganho metade da questão, ok? Então, vamos dar um exemplo desse tipo de questão. Aí está uma delas. Nuvens de chuva são sempre brancas? E aí, curiosamente, eu coloco essa imagem na tela aí. Verdadeiro ou falso? Nuvens de chuva, aquelas famosas CB cumulonimbus, ou oronimbus também, as estratiformes também fazem chuva, mas essa aí faz muita chuva, né, o CB. Elas são sempre brancas? Verdadeiro ou falso? Pense um pouquinho, eu não sou meteorologista, mas alguma coisa sobre nuvem eu sei porque eu já olhei para o céu e já vi chover, enfim. Alguma coisa eu sei sobre isso, eu já vi filme Twister, que a vaca voava, alguma coisa eu sei. Outra pergunta desse tipo. ah, a cor da banana madura é sempre amarela? Verdadeiro ou falso? Aliás, perdão, essa aqui não é a pergunta, isso aqui é para explicar a, a- a pergunta anterior. Né? Pensa comigo, uma banana madura, que cor que ela tem? A maioria das pessoas vai dizer, ela é amarela, como está aí na foto. Bom, essa banana da foto é amarela por uma razão muito simples. Ela está sendo iluminada, ela está refletindo uma luz branca, luz tipo a luz solar. Se eu tivesse colocando aquela luz negra de boate, eu não sei que cor que apareceria a banana, mas certamente não seria amarela. Se eu apagar a luz do quarto e a banana madura estiver na minha frente, eu não vou ver a cor da banana porque ela não está refletindo luz nenhuma. Então, cor é uma questão arbitrária, tá? Isso tem influência na nossa resposta da pergunta. E aí está aquela nuvem de chuva, aliás, não aquela, porque aqui é um hurricane, é muito maior do que aquela, como é que chama hurricane? Um furacão. Furacão visto do espaço, branquinho que nem algodão doce, né? Por quê? Porque visto do espaço, ele está refletindo a luz que vem do espaço, que é a luz do Sol. Quando a gente está olhando da superfície terrestre, nós estamos olhando, ela está cobrindo a luz do Sol, então ela não pode refletir a luz do Sol, eu só vejo a sombra que ela pega a luz indireta, né? Está de dia, ou ainda tem alguma radiação solar chegando pelos cantos na atmosfera, e aí quando ela bate na nuvem e volta, ela volta cinza porque ela volta com um percentual da radiação branca que chega nela. Então vai de branco, com 100%, até preto, com 0%. Se eu apagar a luz do planeta, ou seja, de noite, toda a nuvem é preta. Eu olho para o céu e o céu está preto, se eu não estiver na cidade, né? Se eu estiver no campo, que não tem iluminação da cidade indo para cima. Então, se eu estiver no campo, eu não tenho nenhuma iluminação, eu vou olhar para cima, está tudo preto, inclusive as nuvens que lá estão. Mas não é essa a cor delas. A cor delas é arbitrariamente iluminada por aquela luz que treinou os nossos olhos, né, na evolução das espécies a enxergar cores. A gente vê dentro do espectro que vai do azul ao vermelho, misturado da branco. Então, esse fenômeno arbitrário da cor é a luz a nuvem de chuva, qualquer nuvem, sempre vai ser branca. A resposta seria verdadeira.
tá? Então, lembrem dessa pizza que aqui está, 90-10. Tanto faz a minha resposta ser: eu tenho convicção de que eu estou nessa zona azul, e se eu tivesse que apostar o dinheiro para eu falar que o meu índice de confiança é de 90, eu apostaria o mesmo tanto no 10, porque eu não tenho certeza absoluta. Mas não é menos, não é mais do que 10 a minha incerteza. Bom, esse exercício, ele serve para nos mostrar uma coisa muito interessante. Ele não está aí à toa, não é uma brincadeira de jogral. As pessoas são naturalmente descalibradas, no sentido desse tipo de exercício, no sentido de saber responder uma questão objetiva. E quando a gente lida com o processo decisório, nós queremos resolver problemas de forma objetiva. Lembra lá atrás, o nome do jogo é redução da incerteza. Para eu reduzir a incerteza, eu preciso fazer algum tipo de medição e algum tipo de entendimento daquilo que se apresenta para mim. E aí existem dois extremos na confiança subjetiva. Disso que a gente está falando. Primeiro é sobreconfiança, excesso de confiança. O indivíduo, ele rotineiramente exagera conhecimento, ele está sempre sabendo, sabe de tudo, né? Então, e aí, não por acaso, ele vai errar mais do que acerta. Por quê? O índice de confiança dele está acima dos 90%, quando na verdade não está. Ele acha que sabe, mas não sabe. E o índice de subconfiança é aquele sujeito que vai exagerar os limites. Ah, a Europa tem entre 10 e 100 países. Pô, eu não tenho confiança na minha resposta. E aí, normalmente, nesse índice de confiança de 90%, as respostas vão estar frequentemente mais corretas do que se espera. Então, paradoxalmente, quando se acha que sabe muito, erra-se muito. Quando se acha que sabe pouco, vai se acertar muito, porém, com um intervalo de confiança bem frouxo, né? E aí existem algumas profissões que têm vantagem nisso aí, porque exercitam isso. Pessoal da área de jogatina, né, os bookies e aposta de cavalo e tal, eles têm uma boa noção de onde vai cair, porque já viu o fenômeno muitas vezes, tá? Eh, mas a maioria das pessoas, isso não acontece. Agora vamos então para o exercício série 1. Primeira de 10 perguntas, eh, eu vou fazer a pergunta, anota no papel. Eu vou dar aí uns 30 segundos antes da resposta e vou dar o gabarito, tá? E aí vai dizer se acertou ou não acertou, ok? Como esse exercício não está em sala de aula, normalmente em sala de aula eu vou fazer a série inteirinha, depois que todo mundo tiver respondido, aí eu vou voltar para a questão um, 2, 3 e vou respondendo uma a uma. Aqui não faz sentido fazer isso, então eu vou responder uma por uma, na medida que eu fizer a pergunta, eu só vou dar um intervalo antes de responder. E se quiser pensar um pouco mais, dá uma pausa no vídeo antes de ver a minha resposta. Então, a primeira questão é essa aí. Com que marca, né, com que velocidade, quilômetros por hora, uma locomotiva britânica a vapor estabeleceu um novo recorde de velocidade em 1938, e por acaso é essa aí da foto. Então, essa locomotiva, né, puxando apenas o vagão ali provavelmente da caldeira, ela bateu o recorde mundial de velocidade em trens em 1938. Com que velocidade? Então, V1, foi mais do que 10 quilômetros por hora. V2, foi menos do que 1.000 quilômetros por hora, obviamente. Ela não bateu a barreira do som. Mas alguma coisa no meio do caminho. Eu não sei a resposta cravada para essa pergunta, né? Por acaso eu sei, porque eu estou com o gabarito aqui, mas uma pessoa normal não vai saber a resposta disso, porque essa é uma cultura geral, assim, você tem que tirar do livro do Guinness para achar essa resposta, mas alguma coisa eu sei. Eu imagino, eu sei a quantos por hora anda um trem-bala e eu sei quanto anda uma Maria Fumaça da primeira Revolução Industrial. Então, tem que ser alguma coisa aí no meio do caminho com intervalo de confiança de 90%, ok? Então, vou disparar aqui o cronômetro e vamos marcar 30 segundos.
Muito bem. A resposta para essa pergunta é 203 quilômetros por hora, ou no caso, 126 milhas, né, como foi medido na época, 126 milhas por hora, 203 quilômetros por hora. Então o intervalo tinha que ser alguma coisa abaixo de 203, acima de 203. Ok? Segunda pergunta. Em que ano Isaac Newton publicou a Lei Universal da Gravidade, né? Quando ele fez os estudos dele, da primeira, segunda, terceira leis e tal, ele publicou o trabalho. Que ano foi esse? Tempo. Eu sei que Newton nasceu depois de Cristo e não chegou no século XX, né? Ele não viu a Primeira Guerra Mundial. Tem que ser alguma coisa entre essa época aí. Então, resposta para essa data, 1685. Então, o intervalo tem que estar antes e depois de 1685. Ok? Acertou, errou? Anota do lado. Vamos para a terceira pergunta. Qual é o comprimento de onda? Perdão. Qual é o comprimento de um típico cartão de visitas? Esses cartões de empresa que a gente tem em centímetros. Não sei, o valor desta base aqui, daqui até aqui. Tá? Não vale pegar o cartão na bolsa, na carteira, para ver o que, que é. Então temos que imaginar um cartão e falar quantos centímetros ele tem, no mínimo e no máximo. Ok? Resposta: 8,9 centímetros, 3 polegadas e meia. Esse é o cartão típico. Né? Obviamente vai ter uns cartões um pouquinho menor, um pouquinho maior, mas tem que ser alguma coisa abaixo e acima de 8,9 centímetros. Quarta questão: em que ano a internet, na época chamada de ARPANET, foi estabelecida como um sistema de comunicação militar? Né? Lá nos Estados Unidos, a ARPANET foi criada e ela foi a vovó da internet. Ano, disparando o cronômetro. Muito bem. A resposta para essa pergunta é 1969, 69. Né? Ou seja, a partir de 69 estava nascendo o que viria a ser, anos depois, a internet. Quinta pergunta. Em que ano nasceu Machado de Assis? Olha aí. Alguma coisa eu sei, né? Eu estou vendo aí que isso aí não é uma pintura, não é uma estátua de mármore, é uma fotografia. Então tá aí a dica. Um intervalo para isso. E o tempo já foi disparado. Resposta: 21 de junho de 1839, ou seja, a primeira metade do século XIX. Ok? Machado de Assis nasceu em 1839, no dia 21 de junho. Parece coisa de louco, mas esse exercício tem uma razão de ser, e nós vamos falar disso mais tarde. Sexta questão: qual é a distância em linha reta, se eu pegar no mapa e riscar a linha reta, entre Brasília e Niterói, né, em quilômetros? Né? Alguma coisa a gente sabe, quem já fez o trajeto, qualquer trajeto que vá de São Paulo para Brasília, do Rio para Brasília, de Belo Horizonte para Brasília, vai ter uma noção de distância. Simplesmente pensar no mapa vai ter uma noção dessa distância.
E o tempo contando. Em linha reta. E a resposta para essa pergunta é 939 quilômetros. Então, o intervalo tem que ser menor a maior do que esse número. Sétima, qual é a percentagem de um quadrado, né? Qual percentagem de um quadrado é coberta pelo círculo de mesma largura? Então, se eu inserir um círculo dentro de um quadrado, como está aí na foto, um percentual X desse quadrado será coberto pela área do círculo. Qual é esse percentual? 10%, 50%, 100%? Está entre 0 e 100. Né? Se eu estou colocando percentagem, tem que ser alguma coisa entre 0 e 100. Que valor é esse? Essa é uma questão curiosa porque ela pode ser respondida com exatidão, né? Se a gente lembrar das nossas aulas lá acho que do ensino fundamental ainda. Bom, a resposta para isso é 78, exatamente 78,5%, que é π sobre 4. Se eu fizer as contas de qual é a área do quadrado da área do triângulo, nós vamos ver que vai ser o resultado final, vai ser π sobre 4, π é igual a 3,14, arredondando, dividido por 4 vai dar esse número aí aproximado de 78, eu falei exatamente, mas é aproximado até a primeira casa. Oitava questão, quando morreu, qual era a idade de Dom Pedro II, imperador brasileiro que saiu para a entrada da nossa república? Então, anos depois ele morreu. Quantos anos tinha Dom Pedro II quando morreu? Pode não saber com certeza, mas alguma coisa se sabe. E fazer essa ancoragem em limite inferior, em limite superior, é uma forma de reduzir a incerteza. Daí uma das razões para esse exercício. Bom, ele morreu aos 66 anos, 66, nasceu em 1825, e morreu em 1891, apenas 2 anos depois da proclamação da República. Nona questão, o livro How to Measure Anything, que é um livro tamanho de uma agenda, livro do Douglas Hubbard. Quanto ele pesa em gramas? Um livro capa dura, tamanho de uma agenda dessas normal, não aquela tamanho universitário, tamanho livro. Quanto pesa? Tem 524 gramas é a resposta. Ou seja, menos de 1 quilo, com certeza. E por fim, cultura geral. Em que ano o show de TV A Escolinha do Professor Raimundo foi ao ar pela primeira vez? Essa é, obviamente, motivo de especulação, porque é antes do tempo de qualquer um de nós que está vendo essa aula, mas alguma coisa a gente sabe. E o tempo, pasmem, a primeira vez que ela foi ao ar foi em 1957, na TV Rio. Então, essa é uma questão difícil de responder, as pessoas tendem a colocar na década de 70 para frente, mas não vem ao caso aqui. O interessante é a razão de ser. Agora, naquela série 2, que temos 10 colunas e a metade lá está distribuída entre verdadeiro e falso, e 5 à direita entre 50% e 100% de certeza, de confiança. Primeira questão. A Roma antiga foi conquistada pela Grécia antiga. Verdadeiro ou falso?
Resposta: falso. Aconteceu o oposto. Roma conquistou a Grécia, não foi conquistada. Segunda questão, afirmação, uma negação aqui. Não existe uma espécie de camelo com três corcovas. Verdadeiro ou falso? Essa negativa faz sentido ou não faz o menor sentido? E a resposta é verdadeiro. Não existe uma espécie de camelo com três corcovas. Existe o de duas corcovas e o de uma corcova, que é também conhecido como dromedário. Terceira questão. Um litro de óleo pesa menos do que um litro de água, né? Ou seja, dois volumes idênticos de um litro, água e óleo. O óleo pesa menos do que a água. Verdadeiro ou falso? Tempo. Muito bem, a resposta é verdadeiro. Não à toa o óleo buia, flutua sobre a água, certo? Quarta questão. Quarta questão. A afirmação que Marte está sempre mais distante da Terra do que Vênus. Ou seja, segundo essa afirmação, Vênus está sempre mais próximo da Terra do que Marte, que estaria sempre mais distante. Muito bem, essa afirmativa é falsa. Questão número 5, para os boleiros de plantão. O Palmeiras conquistou o primeiro campeonato brasileiro no formato iniciado em 1971. De 1970 para trás era conhecido como Taça Brasil. Depois se tornou o Campeonato Brasileiro, e aí depois teve uma outra mudança de regra lá em 2002 para 2003. Mas naquele formato que seguiu de 1971 até 2002, o primeiro título foi por esse time do Palmeiras que aí está na foto, tempo. Observamos na foto aí de camisa azul, goleiro Leão, esse russozinho aí meio louro, agachado, é o Ademir da Guia, Leivinha do lado dele, gente famosa, para os entendedores de futebol, naturalmente. Verdadeiro ou falso que o primeiro título foi do Palmeiras? Tempo. A resposta é falso. O primeiro título foi do Clube Atlético Mineiro, com Tele Santana de técnico, e esse time do Palmeiras ganhou o título do ano seguinte, 1972. Sexta questão. Napoleão Bonaparte nasceu na ilha de Córcega. Verdadeira, verdadeira ou falsa essa afirmação? Tempo. Ok, a resposta é verdadeira. Ele nasceu na ilha de Córcega e morreu no exílio na ilha de Elba. Sétima questão. M, a letra M, é uma das três letras mais utilizadas na língua inglesa, né? Então, se a gente pegar um livro, a frequência de uso das letras, a M seria top 3 lá, entre todas as letras existentes naquele texto. Ok? Provavelmente o abecedário inteiro estaria ali. Verdadeiro ou falso? Tempo. A resposta é falsa.
Aqui já tem uma leve. Normalmente as vogais vão se repetir mais do que qualquer consoante, né? Oitava questão para os antigos. Em dezembro de 2002, o preço do litro de gasolina era inferior a R$ 1. 2002, último ano do governo FHC, por acaso. Em dezembro de 2002, o preço do litro de gasolina era inferior a R$ 1, verdadeiro ou falso? Resposta: falso. O valor era R$ 1,90 para o litro de gasolina. Número 9. Antes de ser deputado federal, senador e governador de Minas Gerais, Tancredo Neves foi primeiro-ministro do Brasil. Verdadeiro ou falso? Resposta para essa questão: verdadeiro. O Tancredo Neves foi o único primeiro-ministro do Brasil no breve parlamentarismo que nós tivemos. Ah, e décima e última questão, a décima questão: um quilograma é mais do que uma libra, verdadeiro ou falso? Né? É do jeito que está aí mesmo. Um quilograma é mais do que uma libra, verdadeiro ou falso? E a resposta para essa questão é verdadeiro. Um quilo vale 2,2 libras. Ok? Bom, por que a gente precisa entender um pouquinho desse exercício de calibração, o benefício que ele traz? Normalmente a gente precisa mais assertividade quando trata no processo decisório, a gente está reduzindo a incerteza, como eu disse lá atrás, e os exercícios, eles podem nos fazer repensar sobre a abordagem que a gente tem em determinados problemas. Então, uma das formas de melhorar isso é aquela equivalência de aposta que eu apresentei lá 90-10, né, o disco. Tanto faz se eu aposto no 90 ou no 10, porque o meu intervalo de confiança é de 90, e aí eu me sinto confortável em apostar naqueles 90. Repetição de exercícios desse tipo, existem exercícios desse tipo disponíveis na internet, acredite se quiser. E feedback também, acertei, como é que foi e tal, em relação. E a gente vai tomando nota, né, na vida profissional, às vezes que a gente mais acertou, às vezes que a gente mais errou. Outra coisa é ponderar, outra forma de melhorar a nossa assertividade é ponderar os prós e os contras para cada resposta dada. Pô, se eu estiver dando essa resposta, ela for definitiva, dá para verificar alguma falha nessa aqui se eu tivesse que olhar em retrospecto, né, depois de ter o gabarito. Outra é tratar cada limite como um teste binário com um intervalo de confiança dado, 90%. Se eu pegar aquele intervalo de baixo, a data um, a velocidade um, o tamanho um, e olhar e medir ele nesse intervalo de confiança 90, sim ou não. Aí depois eu vou lá para o intervalo 2 e faço o mesmo teste com ele, ou seja, eu consigo estreitar também. E outra é fazer um teste absurdo, como eu fiz algumas vezes na medida que fui lendo os problemas. Ou seja, quando nasceu Machado de Assis, pô, foi depois de Cristo e antes de 2000. Então, com esses absurdos, eu crio margens bem largas e depois vou reduzindo essas margens até chegar àquele valor que eu considero mais normal para um intervalo de confiança considerado válido para aquele tipo de exercício. Certo? Vamos seguir. Disse um grande sujeito chamado. Opa, como disse Warren Buffett, é melhor estar aproximadamente correto do que estar
precisamente errado. Quando a gente trata de incerteza, a gente está lidando indiretamente com o risco, né? Porque o risco vai impactar o resultado do nosso problema se a gente não fizer uma boa tomada de decisão. E aí vem essa questão aí, como não se medir risco, né? A redução de risco, ela é fundamental para a gente computar o valor de uma medição, porque eu não posso gastar energia, esforço, dinheiro, tempo, recursos numa medição que seja mais cara do que o problema que ela quer resolver. Então, eu preciso computar o valor dessa medição antes de mais nada. E, por sua vez, isso é base para a gente selecionar o que vai medir e como vai medir. Se uma medição ela é de interesse, porque ela caminha na solução do problema, é porque deve prover apoio a uma decisão incerta e que possui consequências negativas em caso de sucesso, daí o risco. Então, agora, como não medir isso? Vamos ver essa pergunta que aparece aí. 5 milhões de dólares. Isso é muito ou é pouco? Né? Tinha um professor que costumava dizer o seguinte: olha, quando tiver uma pergunta assim bem ampla, responde depende. Quem responde depende vai acertar 70% das questões. Então, é muito ou pouco? Depende. Por que que depende? 5% de probabilidade de perder mais de 5 milhões pode ser considerado um risco médio, baixo, alto, vai depender de quem está considerando esse valor, né? Se for para mim, pessoa física, é um valor pô, de altíssimo risco, qualquer que seja o percentual de probabilidade, que eu não tenho como cobrir um déficit desse. Para uma nação, para um país ou para uma grande corporação, isso aí é dinheiro de café. Então, não é uma forma muito inteligente de se averiguar o tamanho do risco, né? Você medir a questão do risco. Aí entra em cena o paradoxo do riso, né? Do risco. De acordo com esse paradoxo, quando se usa análise de risco, as organizações normalmente fazem para decisões operacionais de rotina um critério seríssimo para tomar decisões de rotina. Agora, as decisões maiores e mais arriscadas recebem um menor volume de análise de risco. A tomada de decisão acontece assim, numa canetada, numa pernada, numa reunião de 5 minutos, até às vezes num cafezinho. Então, a gente costumava brincar assim, para tirar uma Kombi da garagem, é, isso era papo de força aérea. Para tirar uma Kombi da garagem era uma dificuldade danada, mas para fazer um avião decolar a coisa é mais simples porque basta a ordem de um ou de dois e a coisa vai. E os riscos comparáveis são bastante diferentes. Então, aí usa-se uma série de provimentos para impedir que esse paradoxo se instale, né? Ou seja, o risco ele tem que ser considerado devidamente no nível que ele tiver que ser considerado. Se deve considerar no processo de medição responder essa pergunta aí: qualquer coisa serve? Eu tenho que medir qualquer coisa que seja? Bom, três questões elas precisam ser feitas antes de qualquer medição. Primeiro, é preciso compreender como, como se mede incerteza, né? Saber medir incerteza é chave para se determinar o grau de risco necessário, né? Aí, a partir dessa incerteza, eu vou ter uma noção do risco, e aí depois compreender o risco em termos quantitativos, porque o risco vai criar um impacto que ele deve ser quantificado, é chave para se compreender como como computar o valor dessa informação, que não pode ser mais caro que o problema que ela quer resolver. Então, a forma de medir vai me determinar o valor daquela informação. E, por fim, compreender o valor da informação vai nos ensinar o que eu devo medir, o que eu não devo medir e quanto esforço deve ser alocado para tal, né? Se o valor das medições não for computado, pessoal, provavelmente as coisas erradas estão sendo medidas e de maneira errada. Ok? E aí, se está medindo as coisas erradas de maneira errada, ela cai naquela frase do Abraham Maslow, que é famoso dono da pirâmide de Maslow. Se a sua única ferramenta é um martelo,
para você todos os problemas se parecem com pregos, né? Ou seja, eu só sei resolver um tipo de problema, mas todo problema que se apresentar, ele vai ser colocado como um prego. Então, as pessoas tendem a medir aquilo que elas sabem como medir ou creem ser fácil de fácil medição. Elas vão mirar na experiência pregressa delas. Os gestores tendem a medir coisas que esperam possam produzir boas notícias, né? O papel aceita tudo. Eu quero manter aquele clima de otimismo, eu vou fazer medição só naquelas coisas que me interessam. Isso é um bias, né? Um viés. E não saber o valor econômico de uma informação por meio da medição significa que as pessoas não podem colocar a dificuldade de uma medição em contexto, né? Fala que isso é caro, que nem a história dos 5 milhões é caro, mas caro em relação a quê? Né? A medição de valor de maior valor ocorre no início do processo e aí ele deve ser conduzido de maneira iterativa, tem que ser idas e vindas para entender aquilo que a gente está medindo e deve medir. Né? Essa figura aí me remete a uma piadinha que o cara perdeu a chave do carro e foi visto procurando debaixo do poste, né, iluminado, aí estava ligeiramente alcoolizado. Aí passa outro e pergunta para ele: Pô, você perdeu o quê? A chave do meu carro. Mas o seu carro está estacionado por aqui? Não, ele está num outro quarteirão, mas aqui está iluminado, é mais fácil de procurar. Ou seja, ele sabe que não vai achar a chave, mas ele está fazendo o que é mais fácil. Tá? Com isso, a gente encerra esse bloco. E na próxima nós vamos ver a abordagem genérica do processo decisório, ou seja, quando a gente tem um processo decisório, a executar, a elaborar, ele não é feito de maneira aleatória, tem uma abordagem própria, é o que nós vamos ver a seguir. Até daqui a pouco.